quem aí está de alguma forma acompanhando o material, ele está no slide 22, tá? Então vou ver se eu pego aqui uma meia hora, uns 40 minutos, com alguns assuntos ligados à ecologia. E aí, o último momento, a gente trabalha alguma coisa de botânica ou fotossíntese, tá? Vamos ver se a gente aproveita aí dessas formas. Fechou? Podemos? Vamos lá. O primeiro tópico, pessoal, é sucessão ecológica. Muitas das vezes a ideia é você entender no enunciado que ele está citando justamente a sucessão ecológica. E aí nesse caso aqui, ó, ele perguntou de forma direta, né, se aquilo era ou não, ou o que era aquilo que ele estava descrevendo no enunciado. Então você tem que imaginar o seguinte, você tem que tentar sacar no enunciado que ele está descrevendo um evento que envolve modificações na comunidade de uma determinada área. Vamos colocar aqui, ó, a comunidade passa por modificações em uma determinada área. Então é extremamente importante que você perceba qual é o exemplo que ele está citando nessa área. Então, ele vai te dar a área, ele vai falar o que está acontecendo com essa área. E aí você vai pescar ali em algum momento, que é a sucessão ecológica. Quais são os dois tipos de áreas que podem estar envolvidas? Você pode ter aqui uma área inóspita, e aí ele vai descrever que essa área inóspita, ela nunca teve a possibilidade de vida, ou aquilo ali foi zerado a possibilidade. Então ele vai descrever aqui, talvez, ó, uma situação em que ocorra a formação de rocha, tá? Então, por exemplo, derramamento de lava pode provocar a formação de uma rocha bruta, e a partir daquela rocha vai ter um evento de sucessão ecológica. Então, nesse caso, a gente vai chamar ela de sucessão primária. Tá? A gente vai chamar ela ali de sucessão primária. E ele pode destacar uma área que foi abandonada. Uma área de plantio abandonada, uma área que era utilizada como pasto, deixou de utilizar como pasto. Ou seja, você já tem um preparo naquela área, já existe uma prévia de solo, tá? Então nesse caso entra como secundária, tá? Nesse caso entra como sucessão secundária, beleza? Independente de qual tipo de sucessão que está acontecendo, a gente divide a sucessão em 3 momentos. Então a gente divide em ecese, série e clímax. Tá? Então essa nomenclatura aqui, ó, ela vai representar para nós as etapas ao longo do tempo, porque vai passar por modificações, né? A comunidade, né? A galera que mora ali, ela vai passar por modificações ao longo do tempo, em uma determinada área, tá? Então o tempo é importante. Então aqui na ecese é onde vão existir os organismos, coloca aqui, ó, os organismos pioneiros, tá? Ó, os organismos pioneiros. Geralmente a gente classifica como organismo pioneiro um organismo que tem mais facilidade de se adaptar a condições mais radicais de vida, como uma maior intensidade de luz, uma baixa disponibilidade de água, uma baixa oferta de alimento. Tá? Esses são os indivíduos chamados de pioneiros. Fala. Esses organismos pioneiros, eles são seres primitivos? Não. Não são primitivos. Você vai dizer que eles são simples. Tá? São simples. Por exemplo,
eu posso colocar aqui, ó, e geralmente os pioneiros que serão colocados aqui são autótrofos de alguma forma. Então qual é o primeiro exemplo clássico que a gente tem de pioneiro para quando eu falo em uma sucessão primária? Numa área que nunca teve vida. Ela é uma associação mutualística. Hã? Isso, aqui ó, líquens. Líquens, né? Os líquens são clássicos para ocupar uma área inóspita, tá? Os líquens. Aí o líquen, ele é uma associação mutualística entre fungos e algas, tá? Fungos e algas. Aí, na sequência, seriam os autótrofos ligados à sucessão secundária. E aí é mais fácil o exemplo, hein? O que a gente pode colocar? São os marinhos? Não. Musgos, gramíneas. São produtores mais simples. São plantas que não exigem tanto. Tem maior resistência à luminosidade intensa. Tá? O importante é você sacar que os organismos pioneiros, eles vão ser os primeiros a desenrolarem um processo de modificação naquele local. É eles que vão gerar biomassa inicial, é eles que vão gerar, né, atrativos para que outros seres possam estar chegando, tá? Esses são os organismos pioneiros. Aqui na comunidade, ou na série, você vai colocar que são indivíduos intermediários. Então você vai ter a chegada de animais, você vai ter a chegada através de transporte pelo vento, ou dispersão por animais de grupos de plantas um pouquinho mais complexos. Então aqui prevalecem herbáceas, por exemplo. Aqui já começam a chegar espécies arbustivas. Então você tem lá uma prevalência de plantinhas rasteiras. Ao longo dos anos começa a cair ali, por exemplo, uma semente de uma plantinha que atinge o tamanho aqui, ó, desse pedestal, do tripé aqui da câmera. E aí ao longo do tempo ela vai ganhando mais terreno, entendeu? Então aqui nós estamos realmente percebendo a transição, tá? A transição, até chegar ao que a gente chama de comunidade clímax. E na comunidade clímax, você vai ter o sinônimo de estabilidade. Então é onde você vai atingir a homeostase ambiental. Então basicamente a ideia de clímax é que toda a comunidade biológica daquele local, ela está vivendo em equilíbrio. Em equilíbrio. Então eu fui aumentando uma série de fatores ao longo do tempo, e aí quando eu chego no estágio de clímax, eu estou atingindo a estabilidade. Eu já atingi ali a ideia de convívio meio que harmônico entre aquela galera que está ali dentro. Tá? Então, por exemplo, eu já atingi um pico de biomassa, eu atingi um equilíbrio entre a produção e o consumo, tá? Eu atingi aqui um maior nível de ocupação de nichos ecológicos, de relações ecológicas, tá? As interações entre os seres vivos são muito maiores, tá? Beleza? Então fechou. Qualquer agressão que você pode perceber no ambiente, ele vai focar em cima de quem? Na comunidade clímax. Então quando eu falo que eu pego uma área natural de uma fazenda, com cobertura natural, e eu provoco um desmatamento porque eu quero plantar alguma coisa, eu vou afetar quem? A comunidade clímax. Então eu vou fazer o desmatamento na comunidade clímax, e aí eu construí uma área para plantação. Aí eu abandonei. Ao abandonar, a sucessão vai retomar o caminho de novo daquele local. Deu para entender isso aí, galera? Fala. Professor, ela se torna secundária a partir do momento que eu desmato ela? Porque assim, o que é o fator principal para você entender o que é primária ou secundária? É as condições iniciais daquele ambiente que vai passar pela sucessão. Se você já tem um ambiente onde um solo já está mais ou menos constituído, você tem de uma certa forma nutrientes naquele local, você tem umidade, você tem uma série de fatores que já dão base para chegar a um organismo mais complexo,
Aí você chama de secundária. A primária, quando você olha ali o exemplo que eu dei, uma rocha, a rocha é algo extremamente mineral bruto. Então você tem que ter ali um tipo de organismo que consegue vencer essa agressividade do que é viver numa rocha. Por isso o líquen ele é essencial, ele consegue grudar ali em cima e começar a provocar transformações. Beleza? Tranquilos? Como que eu sacaria isso para marcar, né, a sucessão ecológica ali? Ele fala lá, ó, os sistemas agroflorestais alinham os interesses econômicos aos ecológicos. Esses sistemas podem ser usados na recuperação de áreas degradadas. Então, quando eu pego uma comunidade clímax, eu desmato para poder plantar alguma coisa, fiz uma plantação e abandonei, é uma área degradada. Beleza? Para recuperar, eu vou deixar a sucessão ecológica acontecer. Tá? Só que aqui ele está dando uma ideia para isso, né? Ele está dando um suporte para que esse processo aconteça. Mas um exemplo de estabilidade, vai ser tipo, o líquido gruda na rocha e vai estar estável. Não, aqui não vai praticamente quase nem mais existir líquen aqui. O líquen já vai ter sido substituído ao longo do tempo. Aí só vai sobrar o musgo? Não, aqui você vai ter a prevalência de plantas de porte arbóreo, arbustivo, plantas gigantescas. A minoria vai ser a comunidade que ocupou o começo. Entendeu? Quando eu falo atingir essa homeostase, é o equilíbrio de sobrevivência dessa galera. Imagina o interior de uma parte da floresta amazônica. Entendeu? Então ali a galera está toda se entendendo e sobrevivendo ali dentro. Tá? Fechou, vamos seguir. Ó. Aí ele fala, né? Para isso, no primeiro momento, as árvores nativas são plantadas em conjunto e tal. Em um segundo momento, são introduzidas outras espécies, como trepadeiras e arbustos. Nesse processo, ocorrerão mudanças graduais na estrutura e composição das comunidades vegetais ao longo do tempo. Então, a partir do momento que ele fala isso, é sucessão ecológica. Tá? Então, eu estou olhando uma área que está passando por modificações em um padrão da comunidade que habita lá. Por isso que é sucessão ecológica. Ele pode cobrar mais específico que sucessão ecológica? Não tem muitos casos de tanta especificidade a respeito desse assunto. Mas é legal você ter uma noção geral caso ele pergunte. Por isso que eu coloquei um pouquinho dentro ali o que seria cada etapa. Vai que ele pergunta. Não, acho que aprofundar demais não. Tá? Você vai ver que nessa daqui, ó, de uma certa forma, está meio que embutido a ideia da sucessão, mas ele cobrou o termo que a gente usa na sucessão, que é o clímax. Então aqui a gente já muda até um pouco o foco do exercício. Tá? Do exercício não, do tema, né? Do tema. Alguma dúvida ali, galera? Alguém tem alguma pergunta ali? Não? Vem para cá, ó. Atividades humanas, como a construção de estradas e ferrovias e a expansão de áreas urbanas, contribuem para a redução das áreas de vegetação original, em um processo conhecido como fragmentação de hábitats. Então você tem que imaginar que, vamos começar outro resumo, ó. A fragmentação de hábitats, ela é uma das formas mais comuns que existem de você provocar uma agressão numa área natural. Então faz conta que você tem lá, de novo, é proprietário de uma área rural, e você tem uma boa parte dessa área rural com cobertura natural, original lá das formações de vegetação natural. Então essa área aqui, ó, que ocupa lá a sua fazenda, a sua área, né? Toda essa área aqui, ela é natural, cobertura natural, floresta, faz conta que é uma floresta. E aí ela vai passar pela tal da fragmentação. Então como que seria ela passar por essa fragmentação? Você, proprietário, decide pegar algumas áreas, porque você é amparado pela legislação, a tirar a cobertura natural para você colocar ou pasto ou plantar alguma coisa. Entendeu? Então você vai pegar essa área, vamos colocar ela aqui, ó. E você vai criar aqui, ó, você vai matar ela aqui, ó, e aqui você vai colocar uma plantação, entendeu? Aí você cria uma estradinha aqui, ó,
uma estradinha de terra para poder ligar uma área a outra da sua propriedade. Aí bem aqui assim, ó, você vai transformar esse pedaço aqui também em uma plantação. Então você está fragmentando. Então você pega toda aquela área natural, você já com essa estradinha você já cria uma fragmentação. Aí você pega esse pedaço aqui, ó, não é que não tem nada aqui, hein, galera? Faz conta que aqui é outra fazenda, né? Tá? Então aí você cria essa área de plantação, aqui poderia ser uma outra estradinha que delimita a outra fazenda. Essa aqui continua natural, aí aqui, ó, natural, você cria uma plantação, entendeu? Então você está fragmentando. A fragmentação de habitats, ela vai trazer como consequência direta a diminuição da biodiversidade. Tá? Então você tem uma forte tendência a diminuir a variedade de espécies que ocupam aquela área. E aí o resultado direto dessa diminuição, ela pode estar refletida porque você está diminuindo o espaço útil que essa espécie tinha para se caminhar lá dentro, para interagir com outros indivíduos da mesma espécie, para achar possibilidades de reprodução. Deu para entender? Então você vai diminuindo as capacidades que uma espécie tem de se manter. Tá tranquilo, galera? Então essa redução da biodiversidade, ela está relacionada a uma diminuição na capacidade de reprodução e exploração que aquela galera tinha naquela área. Tem espécies que não ligam. Você criou uma estradinha aqui, ela consegue sair daqui e vir para cá, de boa. Agora, tem espécies que não conseguem ter essa mobilidade. Ela depende daquele local em que ela está. Então, a partir do momento que você criou uma estradinha, você criou um bloqueio. Ela já não consegue mais interagir com os parentes que existiam desse outro lado. Deu para entender isso daí? Então, quando você fala que diminui a taxa de reprodução, você vai diminuir uma coisa que a gente chama de fluxo gênico. Você diminui a possibilidade de troca e compartilhamento de informação genética entre membros da mesma população. Tá? Beleza. E quando você fala em exploração, seria a capacidade de ficar se deslocando, você diminui a área física daquele local. Tá? E existe uma outra coisa que é extremamente importante, que é o chamado efeito de borda. O efeito de borda seria o efeito que a borda do fragmento ela vai estar suscetível a sofrer em relação a mudanças no estado físico daquele habitat. Vamos dar um exemplo. Essa era a minha área original, certo? Faz de conta que as propriedades vizinhas já estavam explorando os meus limites com plantação. Então aqui tem uma plantação para o fulano A, aqui tem uma plantação, aqui tem uma plantação e aqui uma plantação. Só minha área que está inteira. Deu para entender? Então, a mudança de campo, plantação, daqui para cá, isso já vai gerar o que a gente chama de efeito de borda. Então, aqui eu tenho, ó, vamos colocar aqui algumas setinhas, ó. Aqui eu tenho uma transição para o ambiente, onde aqui eu vou ter herbáceas, que geralmente a maioria das plantações são herbáceas, e aqui no meu limite eu tenho uma formação florestal, plantas que passam de 10 metros de altura. Deu para entender? Então quando o vento circula desse lado aqui, ele tem mais liberdade para circular do que aqui dentro. Então o vento, a chuva, a intensidade do sol, tudo isso são fatores que afetam a borda do fragmento, ou a borda do habitat. Deu para entender? Então, o efeito de borda é simplesmente algo que vai delimitar uma área, tipo, que aquele indivíduo pode transitar? Não. O efeito de borda são os efeitos climáticos, principalmente, que a borda de um fragmento ela sofre. Eu não falei nada ainda de bicho. Eu falei o quê? Vento, calor, sol, entendeu? Chuva, tudo isso é afetado na borda. E aí o que acontece? Como a minha área era natural e aqui já existia uma plantação, as espécies que vivem próximo da borda já são adaptadas a essa condição.
Então quem vive próximo da borda tem uma adaptação diferente para quem vive no meio do fragmento. Deu para entender? Uma coisa é você viver aqui, ó. Outra coisa é você viver aqui dentro. Então quem vive na borda é porque não tem problema com essas condições que o efeito de borda pode oferecer. Ela já se adaptou ali. Deu para entender isso aí? Agora, quem vive mais para o miolo do habitat, do fragmento, é porque gosta de uma estabilidade maior, o vento não chega com tanta intensidade, a chuva ela vai cair, vai parando na estratificação, entendeu? Ela consegue reter uma maior umidade. Aqui, ó, o calor é maior, então evapora com mais facilidade. Então são duas condições de vida diferentes. Deu para entender? Tá? Geralmente, o efeito de borda, ele está ali, ó, em torno de 150 metros do fragmento. Então todo o habitat ele consegue suportar um efeito de borda que vai em torno de 150 metros. A partir dali, o efeito de borda já não é mais tão impactante. Então você consegue atingir uma estabilidade maior. Tá? Fala. Os animais que eles ficam na área do efeito de borda, eles vão depender das condições produzidas por aquele efeito. É porque se ele vive aqui, é porque não tem problema para ele se aventurar no campo ou se aventurar para dentro da floresta. Mas ele vai depender das condições, tipo chuva. Isso. Se eu falo para você que ele pode ir tanto para o campo quanto para a floresta, é porque para ele as condições climáticas não são tão importantes. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Agora, uma espécie aqui dentro, se de repente, faz de conta que você desmata tudo isso aqui, ó. Essa espécie que está aqui dentro vai sofrer o impacto agora do efeito de borda, que é o que aconteceu aqui, não é? Ó, eu não criei essa área de plantação. Essa área era protegida pela borda. Então quem está aqui dentro tinha uma adaptação diferente. Agora eu criei uma plantação, o vento, o sol, ele chega e afeta mais agora essa região aqui. Isso é o tal do efeito de borda. Eu modifiquei o meu habitat por causa de uma fragmentação. Eu posso afetar agora a galera que estava aqui no meio, não era o B que estava ali no meio? Agora o efeito de borda está chegando aqui, ó. Deu para entender isso daí? Então agora essa galera aqui no meio, que estava de boa, toda em equilíbrio, com aquela dinâmica funcionando, de repente o Thiago veio, desmatou metade da área, e agora aquela galera que estava de boa ali no meio está sentindo os efeitos do vento, está sentindo agora uma maior intensidade do sol, o calor está aumentando, está tendo uma agressividade agora por causa da chuva, está tendo muito mais água nesse local. Então o efeito de borda é o efeito que está lá fora. Mas a partir do momento que você fragmenta aquela sua área, o efeito ele começa agora a afetar a parte mais interna. Você entendeu? Então isso pode prejudicar a morte de espécies que viviam lá dentro. Então, ó, o que ele fala aqui? Ó, vai ter a fragmentação de água, particularmente marcante em áreas de floresta. Os impactos sofridos pela biota não estão restritos à redução do hábito, mas também à modificação de suas características, como diminuição da umidade, aumento dos níveis de luminosidade, que são os fatores que eu comentei. Aí o que vai acontecer? Esse conjunto de alterações, conhecido como efeito de borda, podendo se estender por vários metros para dentro do fragmento. Então se você tiver um fragmento assim, ó, ou você tiver um fragmento assim, ó, se você for avaliar o meio, qual dos dois, aqui ou aqui, vai sofrer mais com o efeito de borda? Esse aqui. Por que esse aqui? Porque esse daqui, ó, você tem quase que um limite, ó, igual para poder os efeitos de borda chegar no meio. Só que aqui, ó, você até tem proteção desse lado, tá vendo, ó? Mas quando você pega esse lado, ó, o efeito de borda chegou no miolo. Deu para entender isso aí, galera? Então essa área é muito mais suscetível a perda da biodiversidade, diminuição da capacidade que uma espécie tem de explorar. Você pode ter uma mudança de temperatura que mata uma espécie, que elimina uma espécie. Deu para entender? Então fechou, vamos lá, ó, fala. O efeito de borda pode ser causado unicamente por fatores antropológicos ou não? Também
Não, pode ser por causa de um incêndio natural, que foi muito agressivo e mata uma boa parte da cobertura arbórea. Aí, a partir dali, você já cria um efeito de borda novo. As espécies vegetais diretamente prejudicadas por esse efeito são as da comunidade clímax. Por que tem que ser a das comunidades clímax? Porque é onde eu tinha uma galera estável, vivendo de boa, tudo em harmonia. De repente eu causei uma instabilidade. Aí eu causei um BO. Por isso que a clímax ali é afetada. Tá? Como que eu resolvo o problema, ou como que eu amenizo o problema da fragmentação de hábitos? Que o Enem já perguntou. Os corredores ecológicos, tá? Então a solução temporária, né, seria o que? Os corredores ecológicos. O que são tal dos corredores ecológicos? Seriam extensões de faixa de vegetação que iriam fazer a conexão entre fragmentos. Então eu manteria aqui, ó, não tem problema eu criar esse fragmento e esse, mas eu iria manter aqui, ó, um corredor com vegetação natural, onde a espécie poderia ainda se movimentar. Deu para entender? Então aqui, ó, o corredor ecológico ele vai refletir para a maioria dos vestibulares, ó, sobre o fluxo gênico. Você manter a capacidade que uma espécie tem de se movimentar é você dizer para essa espécie, olha, você pode acasalar aqui, mas você também pode acasalar agora aqui, ó. Entendeu? Se não tivesse o corredor ecológico, quem está aqui não ia conseguir chegar do outro lado. Deu para entender isso daí? Fala! Não, então foi o que o Matheus comentou aqui, pode ser natural, mas conta aqui uma determinada... Vamos pegar áreas do cerrado que são mais comuns. Tem eventos de incêndios que podem acontecer de forma natural. Faz de conta que numa determinada situação do ano, onde eu tenho uma seca muito mais exagerada, começa um incêndio natural. Esse incêndio natural vai, varre tudo uma área. Pronto. Criei uma espécie de degradação natural. Pode acontecer, tá? Mas é muito mais comum e muito mais interessante para o Enem criar um homem fazendo isso. É porque o homem ele quer que você, o Enem quer que você entenda que o homem faz e que o homem tem que amenizar ou tem que resolver. Essa é a ideia geral. Beleza, pessoal? São dois temas que sempre foram muito fortes, né, no Enem. Então tem que ficar esperto em relação a isso, tá? Vamos lá. Eu já falei alguma coisa aqui a respeito da biomagnificação desde quarta-feira? Não? Vocês querem ciclo do nitrogênio, eutrofização ou fluxo de energia e bioacumulação? Ciclo do nitrogênio. Então vamos lá. Professor, antes eu podia falar. No processo do microplástico. Tá, daqui a pouco a gente comenta que acho que vai estar envolvido com a bioacumulação. Tem uma questão, né, que fala sobre isso. Fala. Professor, aqui então no ciclo do nitrogênio, você poderia fazer aqui em 2022? Tá, vamos lá. Deixa eu lembrar aqui qual que era ela aqui, deixa eu ver. Acho que está para trás. Essa. Opa! Não, para trás. Não. Aqui? Não. É de 2022 para frente, professor. É um slide antes da cobra. Aí. Tá, vamos lá. Vamos. Essa daqui ela não fala muito específico do ciclo do nitrogênio, mas o assunto geral é voltado para aquele lado lá, do habitat, né? Tá? Vamos lá. A extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerado um fator maximizador desse processo. A jaqueira, por exemplo, é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático, que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional.
Casos como o dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade. Quando a gente fala em fatores que podem agredir a harmonia de um habitat, né, são as agressões que podem ocorrer a nível de nicho ecológico. Porque você tem que imaginar o seguinte, ó, você tem lá uma grande área. Essa grande área eu posso classificar como habitat. E aí dentro dessa grande área eu tenho ali 5 espécies que vivem lá. Essas 5 espécies elas vão ocupar áreas assim, ó. Aí vamos delimitar elas aqui, tá? Ó. Aí você tem aqui, ó. Aí você tem aqui, aí você tem aqui, e aí você tem aqui. Entendeu? É como se você fizesse uma amostragem lá dentro, né? E procurasse as 5 espécies, e aí você consegue mais ou menos perceber onde naquele habitat as espécies costumam criar o seu modo de vida. Então, quando eu faço isso, eu estou falando para você que aqui, ó, é o nicho ecológico de qual espécie? Da espécie E. Então, o habitat é o local, é a área que reúne todas as condições necessárias para que uma espécie possa sobreviver. O nicho ecológico ele vai ser o conjunto de particularidades que essa espécie tem naquela área. Certo? Então aqui no nicho ecológico é onde eu vou encontrar a espécie criando condições para a reprodução, a busca pelo alimento, como que ela se protege contra predador, como que é o hábito dela explorando aquela área. Deu para pegar a ideia? Fechou? Cada uma delas possui um determinado nicho ecológico dentro daquela área. Do jeito que eu coloquei aqui, não existe problema de convivência entre elas. Não tem BO nenhum. Então o problema vai surgir se o exercício falar que nessa área aqui, ó, as espécies C e D, elas vão disputar recursos. Beleza? Então o exercício ele vai descrever que existe uma pequena região entre as espécies C e D que tem um interesse em comum. Então a C gosta de um fruto que nasce aqui e a D também gosta desse fruto. Então isso vai fazer com que as duas sejam direcionadas para o mesmo alimento. A partir desse momento, você vai ter a competição interespecífica. E essa competição interespecífica é caracterizada pela sobreposição de nichos ecológicos. Então eu estou tendo a sobreposição de nichos ecológicos. Tranquilos? Isso daqui, Matheus, poderia acontecer de forma natural. De boa. Na natureza é comum acontecer. Agora, se eu chegar do nada e eu colocar aqui dentro uma espécie F, que não é normal dessa área, essa espécie F, ela vai ser chamada de espécie exótica. Então uma espécie exótica é uma espécie que ela é nova em um determinado local. Aquele local ali não é típico dela. Ela veio para cá ou de forma intencional ou de forma acidental. Então ela é chamada espécie exótica para diferenciar a nomenclatura da espécie C, que a gente chama de nativa. Deu para entender? Então eu coloquei aqui, ó, aqui eu tenho várias plantas que já vivem aqui dentro, e agora eu estou colocando ali dentro quem? A jaqueira. Deu para sacar? O momento que nós chegamos no exercício? Então, a partir do momento que eu coloco a jaqueira aqui dentro, ela é uma espécie exótica que foi colocada aqui, ó, de forma intencional, mas ela poderia ser também acidental. Tranquilos? Se o exercício falar que essa espécie exótica
ela está causando algum problema, aí eu vou chamar essa espécie exótica de invasora. Então o nome invasor é atribuído à espécie exótica que causa danos ou prejuízos ao local onde ela está sendo introduzida. Beleza? Se ela foi colocada lá e ela não fede, não cheira, tá? É porque ela simplesmente é uma espécie nova que está lá, mas não está causando BO. Agora, ele fala ali que a espécie jaqueira, ela veio desde a época colonial e ela se aclimatou. Então ela se adaptou. As espécies exóticas, elas normalmente têm facilidade de se adaptar no novo ambiente. E aí, quando ela faz esse processo de adaptação, ela vai gerar o que com as espécies naturais? Competição. Entenderam? Então essas espécies invasoras, elas vão competir com as espécies nativas. E aí você entra na divisão. Porque a espécie nativa, ela já vive com a navalha no pescoço para sobreviver naquele local. A espécie exótica, ela é novidade. Então a espécie exótica, ela ainda não tem muitos riscos para a sobrevivência. Então a espécie exótica, ela começa a ter vantagens sobre as espécies nativas. E aos poucos, o que ela vai fazendo? Ela vai se espalhando. E ela vai se espalhando, e ela vai ganhando terreno. E ela vai virando uma espécie de praga naquele local. E aí ele fala, se aclimatou praticamente por todo o território nacional. Pode ser que a minha intenção, na hora em que eu trouxe, foi apenas a região do litoral de São Paulo. Mas aos poucos ela foi ganhando terreno e hoje ela está no Brasil inteiro. Deu para entender? Tá? Isso seria o ruim. Então agora, não é só a espécie C que está tendo problema. A espécie A, a espécie B, a espécie D. Deu para entender, galera? Fala. Eu já falei que eu vou Deve ter alguém que se arrisca, né? Tá? Pode ser alguma onça, alguma coisa, pode ser que se arrisque. Né? Alguém, de alguma forma, controla o próprio alimento que ele vai ter, né? Uma hora vai controlar ele. Mas até ele ter isso, ele vai crescer demais. Beleza, agora vamos entender a resposta, né? Olha só, casos como dessa árvore pode provocar redução da biodiversidade, ou seja, ele está falando que essa árvore e outras espécies poderiam ter esse comportamento invasor. E aí, quando ele tem o comportamento invasor, vão ocupar áreas de vegetação nativa e vão substituindo ela de forma parcial. Agora fala qual foi o B.O. Pode ser assim. C. Alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente. Na verdade, a ideia aqui não está no primeiro, que é alterar o nicho, porque ela vai alterar. Ela vai prejudicar a forma como os nichos dessas outras aqui se comportavam. Mas falar que ela vai aumentar as possibilidades de relações, aí é ruim. Por quê? Porque a perda da biodiversidade é justamente diminuir a ocorrência de espécies nativas. Então, mas é pela competição que reduz as espécies nativas, vai? Não, mas é porque aí você não está falando só em competição, ele está colocando aqui uma ideia de que teriam novas relações. Então, mas por exemplo, se uma espécie exótica é introduzida num ambiente e não tem competição entre os seres vivos, e ela causa essa competição, não é um aumento do número de possibilidade? Eu acho que ela não provocaria a competição entre quem já existe. A competição é entre ela e quem já existe. Não sei se você pegou a ideia. Não, eu entendi, mas... É como se fosse assim, vamos lá, você é a espécie C e aí o Henrique é a espécie D. Enquanto tem esse espaço no meio de vocês vivem em harmonia, vocês não estão competindo. Vocês não têm competição, vocês se ajustaram nesses dois ambientes. Chega eu, Thiago e cai ali no meio. Aí ali no meio eu me torno uma espécie exótica e eu ali no meio começo a afetar você e começo a afetar você. Pode ser que a minha presença ali dentro provoque o sumiço do Henrique. A espécie Henrique não consegue mais existir. Tirei a possibilidade de existência do Henrique.
Então, mas depois que você entrou, tipo, gerou uma nova possibilidade de relação. Não gerou? Vamos lá, vamos pegar. Aumenta o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente. Não. Qual foi a relação que eu entrando criei entre você e o Henrique? O sumiço do Henrique. Mas não foi você que provocou o sumiço, foi eu. Aqui ele está dizendo que é como se eu entrasse e vocês dois agora começaram a brigar por algum motivo. Deu para entender isso aí? Eu estou causando um BO entre vocês dois, mas esse meu BO provocou o sumiço dele, não você está provocando o sumiço dele. Deu para entender? Eu acho que deu para pegar essa ideia, tá? Talvez se ele não tivesse colocado daquele ambiente, entendeu? Aí até a gente poderia pensar numa possibilidade de resposta. Por isso que ela não estaria tão certa assim, entendeu? Fechou? Então tá. Mas se tiver BO, depois a gente tenta discutir melhor. Tá? Qual que era mesmo que você falou? Vocês falaram do ciclo do nitrogênio? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Essa foi do ano retrasado. Eu acho que eu vou usar, galera, o desenho daquela ali, ó, pra gente justamente explicar o ciclo, tá? Eu vou até fazer melhor, quer ver, ó? Galera, vocês estão liberados. Calma aí. Posso apagar aqui? Você está vendo? Eu acho que não vai precisar não. Eu acho que eu vou usar essa imagem para montar o ciclo como um todo, tá? Então vamos lá, galera. Ó, o ciclo do nitrogênio ele é um pouquinho mais complexo em termos de passos e etapas do que o ciclo do carbono. O ciclo do carbono você só tem que entender, né, como que seria a participação dos seres vivos nos 3 processos naturais que podem estar envolvidos e no 4º processo, que é o processo antrópico, tá? Então você tem lá no ciclo do carbono a fixação do carbono, fotossíntese, e você tem respiração celular e fermentação, processos naturais de construção e quebra que fazem tirar o CO2 da natureza e colocar o CO2 na natureza, beleza? E o 4º processo é a combustão. É o ser humano utilizando os chamados combustíveis fósseis. Porque qual que é o BO do combustível fóssil? É você pegar um carbono que já está guardado ali há milhões e milhões de anos. E aí você provoca a queima dele, você joga ele que estava guardado para o ambiente. Então você causa um desequilíbrio nos outros processos. Deu para entender? Isso é um geralzinho que você precisa se preocupar com o ciclo do carbono. Agora, o ciclo do nitrogênio, ele tem algumas importâncias, e o Enem, ele ama perguntar a etapa, o que é gerado na etapa, e qual é o ser vivo que está participando daquela etapa. Ele ama, então ele aprofunda um pouco mais, tá? O ciclo do nitrogênio, ele começa com o processo de número 1. O processo de número 1 a gente chama de fixação biológica. Tá? Fixação biológica. Então o processo de fixação biológica é quando você tira aquele composto, aquele elemento na forma mais abundante na natureza. Qual é a porcentagem de nitrogênio na forma gasosa, né, na forma de N2 na atmosfera? Em torno de 78%. Então é ali que eu tenho a minha fonte primária de nitrogênio, certo? Mas quase nenhum ser vivo, principalmente complexo, consegue aproveitar isso. Por isso que é importante a participação dos procariontes aqui, tá? Então a fixação biológica ela vai ser a conversão do gás nitrogênio em amônia, tá? Então a fixação biológica vai ser a conversão do gás nitrogênio em amônia com a participação de seres vivos. Então quem são os seres vivos aqui? Uma associação entre leguminosas e as bactérias do gênero Rhizóbio. Beleza? Então todo solo que possui leguminosas é um solo rico em nitrogênio, tá? Então bactérias que vivem em associação. Beleza.
eu disponibilizei amônia, né, para o ambiente, começa a segunda etapa. E a segunda etapa ela vai ser a soma da 3 e da 4. A soma da 3 e da 4 eu chamo de nitrificação. A nitrificação. E o que é, no geral, a nitrificação? É eu pegar amônia e lá no final eu obter quem? Ó, o nitrato. Isso é a nitrificação. É eu pegar amônia e eu lá no final eu ter como produto o nitrato. Só que eu tenho duas conversões que vão acontecer aqui. Primeiro eu vou converter a amônia em nitrito e depois o nitrito em nitrato. Então essa etapa aqui, ó, essa etapa eu vou chamar de nitrosação e essa etapa aqui eu vou chamar de nitratação. As duas etapas são necessárias para que eu possa ter a nitrificação. Tranquilos? Então, ó, a etapa da nitrosação, eu pego a amônia e eu vou produzir nitrito. Na nitratação, eu pego nitrito e eu vou produzir nitrato. Tá? Aí agora eu tenho que saber qual é o procarionte, qual é a bactéria que participa desse processo. Porque a bactéria ali em cima a gente já descobriu a principal, que é a Rhizóbio. Tá? Agora, aqui nós temos duas outras bactérias. Nós temos aqui, ó, bactérias chamadas de nitrosomonas. Beleza? E aqui embaixo nós temos bactérias chamadas de nitrobacter. Tá? Nitrobacter. Se eu elimino todas as nitrosomonas da face da Terra, eu travo basicamente o ciclo do nitrogênio aqui. Deu para entender? Se eu travo, né, todas as nitrobacter do planeta, eu vou impedir que o nitrogênio chegue em nós, por exemplo. Deu para entender isso, galera? Deu para pegar a ideia? Tá? Então a nitrificação ela é uma das etapas mais cobradas do ciclo do nitrogênio no Enem, tá? Mas a gente também tem as soluções de problemas, né? Por quê? Porque ali em cima nós temos plantinhas que podem ser plantadas como monocultura. Então nós temos leguminosas que podem ser utilizadas no solo, beleza? Planta gosta de amônia? Não. Planta gosta de nitrito? Também não. Planta gosta do quê? De nitrato. Então o nitrato é a melhor forma que existe de nitrogênio para a planta poder absorver. Deu para pegar a ideia? Então, quando uma planta absorver o nitrato, a planta vai começar a produzir tudo que tem nitrogênio dentro dela. Então eu vou criar aqui, galera, a etapa de número 6. A etapa de número 6. A etapa de número 6 eu vou chamar de assimilação. E o que é a assimilação? É eu pegar o nitrato, e eu mandar esse nitrato para todas as plantas. Beleza? Para todas as plantas. Como que a planta vai pegar esse nitrato? Através da raiz. E o que a planta vai fazer com esse nitrato? Vai produzir proteína, ela vai produzir DNA, ela vai produzir RNA, ela vai produzir ATP. Então a planta começa a produzir tudo que precisa de nitrogênio, que é essencial para ela. Tranquilos? E a partir disso, ela está construindo o que dentro dela? Ela está construindo biomassa
nitrogenada, certo? Só que essa planta ela pode virar alimento para alguém. Me dá um exemplo de um indivíduo que se alimenta de planta. Coelho. Um outro exemplo de indivíduo que se alimenta de planta. Nós. Então vamos colocar dois indivíduos bem simples aqui. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro indivíduo. O bife. Opa. O bovino. Beleza? E o segundo indivíduo. Deu até fome. Segundo indivíduo. Você. Beleza? Então vamos lá. Em um momento da vida, a planta produziu tudo que ela precisava, certo? O bovino foi colocado no pasto e ele começa a comer o quê? A planta. A partir do momento que o bovino começa a comer essa planta, ó, quem que começa a ir para o bovino agora? O nitrogênio. Pegou a ideia? Então o bovino só consegue o nitrogênio porque a planta conseguiu o nitrogênio do nitrato e graças à ação da nitrobacter, que veio do nitrosomona, que veio da rizópila. Tranquilos? Professor, a desnitrificação vai ocorrer antes da nitrificação? Calma, porque a desnitrificação é a raspa do bolo lá na forma. Tranquilo, fica tranquilo. Fechou? Aí o bovino foi, construiu tudo que ele tinha de nitrogênio, e aí você foi lá no almoço e comeu o bife. Agora sim. E aí você está tendo acesso a quem? A tudo que tinha nitrogênio no bovino, que veio do nitrogênio da planta, que veio do nitrogênio da historinha toda. Beleza? Mas você também pode comer o capim. Então também pode vir direto para você. Quando você come uma alface, quando você come às vezes uma maçã. Tranquilos? Tá, pessoal? Então a fase de assimilação é quando o nitrogênio começa a correr nas cadeias alimentares. Ele começa a se espalhar pela natureza. Tranquilos? Agora, depois que o nitrogênio começou a fazer essa festa, correr para tudo que é lado, qual é a etapa que vai acontecer agora? Que pode acontecer? Essa aqui, ó. A2. A etapa 2, ela tem um nome técnico, que é chamado de... Tá ruim de ver o laranja, galera? Amonificação. Amonificação. E o que é a amonificação? Nada mais é do que a decomposição. Então, a partir do momento que o bovino comeu um pedacinho dessa planta, um pedacinho dessa planta vai para o solo. Você comeu uma maçã. A maçã está cheia de nitrogênio. Você joga o miolo da maçã no mato. Esse miolo da maçã vai passar pela decomposição. Então a decomposição, ela vai entregar para mim o quê? Amônia. Para mim não. Ela vai entregar para o solo amônia. Tranquilos? É por isso que a seta de número 2, ela sai daquilo que vai passar pela decomposição e entra ali naquele ponto do ciclo. Fechou? Então qual é a importância da decomposição para o ciclo do nitrogênio? É criar combustível para qual etapa? Nitrificação. Então a amônia ela tem dois caminhos. Ela pode vir da fixação biológica ou ela pode vir da decomposição. Tranquilos? Como é que essa etapa 2 vai acontecer? Tipo, direto depois da gás nitrogênio transformado em amônia? Como é que isso vai acontecer? Tipo, na decomposição, eu vou me alimentar de qualquer coisa que seja rica em nitrogênio. Acabei de dar um exemplo, joguei a maçã para o mar. Um agente decompositor, uma bactéria, vai começar a se alimentar dessa maçã. Beleza? Ela vai aos poucos liberando amônia no solo. É um processo natural que acontece pela decomposição. É isso. Você entendeu? E aí a gente veio para qual etapa, pessoal? Qual etapa? A etapa 5.
A etapa 5 é a etapa de fechamento, por quê? Porque é o momento em que eu devolvo para a natureza o nitrogênio na sua forma inicial. Qual é a forma inicial do nitrogênio? Gás nitrogênio. Foi ali que começou tudo. Então eu tenho que devolver para fechar o ciclo o gás nitrogênio. Então vai começar a etapa de desnitrificação. Beleza? E a desnitrificação, eu vou pegar o nitrato e vou voltar para o ambiente o gás nitrogênio. Existe aqui um grupo de bactérias chamada de pseudomonas que fazem esse processo. Então, na verdade, Mateus, se você for pensar em sequência, tudo pode acontecer quase que ao mesmo tempo. Você pode criar uma sequência lógica na sua cabeça. Porque qual que seria a sequência lógica? Começar no N2, terminar no N2. Mas se você for analisar as etapas do ciclo, você pode ter vários momentos que estão sendo alimentados. Deu para compreender? Fala. Professor, então depois que eu tenho nitrato, uma parte vai ser consumida por nós e a outra parte vai virar... Pode voltar a virar N2 de novo. Tá. Ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo que tem uma planta absorvendo o nitrato, tem uma bactéria pseudomonas que também está utilizando o nitrato para gerar N2. Entendeu? Por isso que eu falei que quase tudo acontece ao mesmo tempo. Tá? Agora, o Enem ele pode, e já perguntou muito, as etapas em específico, que é o caso desse exercício. Ele pergunta no enunciado, pode ver lá no exercício, o que aconteceria se sumisse o número 2, não é isso? Não é isso? Olha aí, olha aí. É que eu não quero voltar no slide ali. O que aconteceria se sumisse o número 2? Sumiu o número 2. Tá? Qual era a etapa que então eu estou sumindo? Tá. Não é o 2. É caso sumisse alguém que atua no 2, né? Porque vai gerar o número 2. Se eu sumir com decompositor, qual é a etapa que eu vou sumir? A etapa 2. Tá? A etapa 2. Fechou, galera? Agora, o Enem já perguntou, olha lá o exercício ali, ó, o exercício de 2014. Ele deu um puxadinho para as fórmulas químicas. Então ele já quis puxar para a química do negócio. Então aí você tem que lembrar, né? Que aqui é o NH3, aqui também pode estar relacionado o NH4 menos, ou é mais? Agora não lembro. Mais, né? Mais. Aí o nitrito, se eu não me engano, é o NO2 menos. Agora é menos, né? Agora o nitrato é NO3 menos. Entendeu? Tá? Então aí aqui eu tenho que lembrar que é N2. Fechou, galera? Tranquilos? Eu acho que isso já resume tudo sobre o ciclo do nitrogênio, né? Posso apagar o lado de lá? Então o amônio também pode virar nitrito? Não vai mudar nada? Ela vai virar nitrito. Para que você tenha a proteína dentro de você, alguém tem que transformar essa amônia em nitrito. Entendeu? É real. Não estou brincando não. Cada conversão dessa é extremamente importante, né, para acontecer. Galera, acho que eu vou precisar ter que apagar o meio aqui, hein? Vocês tiraram fotinha, copiaram tudo que está aqui no meio? Hã? Ele veio filmar aquela hora e eu nem passei batom. Fica a boca minha pálida. Posso apagar? Eu vou comentar um negocinho bem rapidinho, galera, sem fazer agora o resumo ficar muito grande, porque eu acho que esses minutinhos finais, né, não vai ter como a gente fazer muitos milagres, né?
Então a ideia não é mais focar igual eu fiz aqui no ciclo do nitrogênio, que a gente fez bem detalhado, né? Tá? Duas coisinhas aí. Tem um exemplo aqui, que até o Pedro vazou, então eu vou pular o exemplo dele. Ó. Aqui, ó. A questão da eutrofização, você tem que sacar algumas coisinhas, tá? Primeiro, você tem que ligar que o ciclo do nitrogênio, ele pode estar relacionado com a eutrofização. Beleza? Ele pode estar relacionado com a eutrofização. Por quê? Porque o ciclo do nitrogênio, ele vai gerar para mim isso aqui, certo? Ó. Tá? O nitrato. O nitrato é extremamente importante, né? É um composto lá extremamente essencial para o ciclo do nitrogênio para nós. Por quê? Porque o nitrato ele vai ter acesso aqui, ó, as plantas. E como é que eu consigo nitrato na natureza sem ser de forma natural? Como é que eu adiciono ele? Através de fertilizantes, ó. Fertilizantes. E os fertilizantes, eles têm nitrogênio, fósforo e potássio em sua essência. Tá? O uso de fertilizantes, ele ganhou peso justamente pós Segunda Guerra Mundial, onde a grande maioria dos explosivos, eles tinham nitrato como um dos ingredientes para fazer o troço lá explodir, né? E eles conseguiram manipular esses explosivos e criar algo que pudesse gerar fertilização no solo. Beleza? Agora, quando você tem uma grande quantidade de fertilizante sendo utilizado numa área de plantação, você pode fazer com que ocorra o evento chamado de lixiviação. O que é a lixiviação? É você pegar o nitrogênio que está no solo, lá pelo fertilizante, e mandar ele para um corpo d'água. Entendeu? A partir do momento que você faz isso aqui, que você joga o nutriente, né, o nitrogênio para a água, o nitrogênio vira o ingrediente para a eutrofização. Ele vai ser o primeiro ponto da eutrofização. Então a eutrofização, ela depende inicialmente, ó, de nutrientes minerais. Esses nutrientes minerais, eles vão virar alimento para alguém. E aí, ao longo da eutrofização, você vai criar um ambiente com uma baixa disponibilidade de oxigênio. Então esse ambiente com uma baixa disponibilidade de oxigênio é um ambiente impróprio de uma certa forma para a vida. E aí você tem que sacar que ao longo da eutrofização você tem o aumento da DBO e a diminuição do AD. Deu para entender? O aumento e a diminuição desses dois aqui, eles estão relacionados à decomposição aeróbica e depois à decomposição anaeróbica. Então, de forma muito resumida mesmo, tá? Você tem que sacar que a eutrofização nada mais é do que por ação antrópica, que esse é o foco do Enem, né? Ação antrópica. Você está adicionando nutrientes na água. A adição desses nutrientes da água está provocando um desequilíbrio através de processos de decomposição da quantidade de oxigênio que tem ali dentro da água. Deu para entender, pessoal? Então esse exercício aqui de 2023, ele coloca a situação em que os peixes estão com dificuldade de respirar na coluna d'água.
Então, para eles não morrerem, o que eles estão fazendo de forma desesperada? Eles estão nadando até a superfície. Eles estão indo até a superfície para tentar pegar o oxigênio do ar, porque não tem oxigênio dentro da água. Deu para entender? Então, a consequência desse evento é a restrição de oxigênio na água. Está diminuindo a quantidade de oxigênio que tem dentro da água. Ilusão, ele vai morrer. O próximo passo de uma foto dessa não seria o peixe tentando respirar, seria o peixe boiando morto, porque ele não vai conseguir respirar do ar com facilidade. Tranquilos? O que ele fala que os obriga a buscar lugares de interface? O que é essa Interface seria num ambiente diferente do que ele está. Seria tipo na camada superior. E esse aqui ele usa as siglas de OD, né? E de DBO. Aí ele pede para você relacionar aqui dentro. Tranquilos? Esse é o nosso primeiro momento antes de eu liberar vocês. O segundo momento é esse aqui, ó. Cadê a questãozinha? Já voltou o Pedro? Voltou. Tá, posso falar então sobre ela? Sobre ele ali, ó. Aqui. Você saiu aquela hora e esse é o seu momento. Tá? Esse exercício aqui, ó, que foi do ano passado, ele fez uma associação da bioacumulação com o microplástico, né? Porque assim, a ideia da palavra microplástico é porque foi jogado um plástico na natureza. Você jogou lá, por exemplo, a embalagem, né, de um canudo, você jogou fora, ou o próprio canudo, você jogou ele fora. Ao longo do tempo, ele não vai ser decomposto com tanta facilidade, mas ele vai ser fragmentado. Ele vai se fragmentando. Ele ficar em pedacinhos menores, um ser vivo pode ingerir, entendeu? E aí ele pode causar algum BO lá dentro. Nesse caso, ele criou o problema microplástico com quem? Poluente orgânico apolar persistente. E aí, galera, a partir do momento que ele usa essa nomenclatura, ele traz à tona quem? Ó, vou pôr aqui. Vai cair de novo. Porque caiu no ano passado, caiu no ano retrasado, caiu no ano antepassado. Todo ano cai algo sobre bioacumulação. Então, a primeira é bioacumulação. Quais são os compostos? Metais pesados e agrotóxicos. Esses são os dois materiais que vão bioacumular. Então, a primeira bioacumulação tem a ver com, por exemplo, mercúrio. O Enem já usou o chumbo. O Enem já deu aquele exemplo do césio, não sei o que lá. Né? Tá? E o que são os organoclorados? O que são os agrotóxicos? São os organoclorados. São os organoclorados. E o que os organoclorados são? Eles são os que a gente chama de eles têm uma facilidade, né? Eles usam o nome lipossolúveis. O que é ser lipossolúvel? É ter afinidade por alguma coisa que armazena, que faz reserva, que é gordura. Então esses dois aqui, ó, como eles são de difícil degradação, eles vão acumular no corpo. Eles vão acumular em algum lugar. Entendeu? Então preferencialmente a acumulação vai acontecer no tecido adiposo. Se não for o tecido adiposo, vai ser alguma coisa que tenha o quê? Gordura. Se não for no tecido adiposo e não for na gordura, vai ser em algum lugar do seu corpo que armazena alguma coisa. Entendeu? Porque ali, ó, lá no primeiro, ele citou adiposo. Beleza, tá aqui, ó, citou adiposo. Aí no segundo, ele citou só gordura. E no terceiro, ele cita o osso, que é um local que armazena alguma coisa também. Então perceba que a cada ano, a cada sequência, ele usa uma forma diferente de comentar. Mas ele usa. Deu para entender? Todos eles estão tratando do primeiro assunto, que é a bioacumulação. Mas a bioacumulação, ela está junta com quem? Com a magnificação trófica. E o que é a magnificação trófica? É esse composto que está acumulando
começar a correr as cadeias alimentares. Tranquilos? E o que você tem que saber a respeito disso? O cara que está no topo de cadeia é o cara que vai mais acumular. Sempre. O cara que está no topo de cadeia é o cara que mais acumula. Obrigatoriamente, todo ano, tem que ter uma questão que trata ou de ciclo biogeoquímico ou de fluxo de energia. Então, ou ele vai colocar uma questão sobre ciclo do nitrogênio e ciclo do carbono, ou ele vai colocar uma questão que envolva a cadeia alimentar e as suas... o redor ali da cadeia alimentar, entendeu? Fala. Você pode falar dos problemas que esses compostos causam no organismo, por favor? A gente pode comentar, mas o Enem não vai perguntar muito isso aí não. Se ele falar, ele vai citar no enunciado. Essa hora que é ruim ser coordenador. Nessa hora é bom ser pai. Aí você tem uma liberdade maior entre quatro paredes, né? Vamos lá. Fala. Até me perdi com esse negócio. Não, a ideia é que ele não vai querer falar muitos problemas que podem acontecer. Se o foco for esse assunto, ele vai descrever o enunciado do problema que está acontecendo. É igual uma vez ele citou o problema do uso do mercúrio lá na Amazônia para áreas de mineração. Então lá ele citou esse problema e ele falou que as comunidades indígenas estavam tendo problemas de contaminação e trazendo problemas de saúde. Mas ele não quis preocupar qual é o problema de saúde. Ele só quis que você entendesse como que chegou nele e por que ele está sendo prejudicado, entendeu? Essa é a ideia, tá? Agora vamos lá, galera. Pontos que podem, né, aparecer. Aí, chega daqui, vamos lá. Na fisiologia humana, eu queria que vocês tivessem em foco a ação de hormônios, tá? Hormônios e processos que esses hormônios eles podem regular. Entendeu? Vamos dar um exemplo. Ó, nós temos aqui o T3 e o T4. O que ele pode estar relacionado ao metabolismo? Então ele vai contextualizar uma situação de problemática, de saúde pública e tal, e aí ele cita e tal, e aí ele vai perguntar alguma coisa. Tá? Ele pode colocar aqui também, por exemplo, insulina, ó, glucagon e glicemia. Ele pode colocar aqui, ó, ADH e osmorregulação. Esse daqui eu acho extremamente importante, ó. Tá? Ó, esse daqui eu vou dar uma atenção aqui, não uma atenção maior, mas só aumentar o leque do que pode ser perguntado, porque ele vai girar em torno do diabetes, certo? Então ele pode criar relações entre os diabetes 1 e 2, e ele pode colocar aqui algo sobre as canetas emagrecedoras, porque as canetas emagrecedoras elas foram lançadas para controle do diabetes tipo 2. E aí ela, como consequência, traz, né, os efeitos para o emagrecimento. Então, extremamente, pode ser um texto ali, tá? Aí aqui, ó, você pode colocar testosterona, estrógeno, LH, FSH e relacionar alguma coisa sobre reprodução. Tá? Então ele pode relacionar um desses aí também. Ele pode querer falar também sobre algo que afeta o funcionamento da medula óssea vermelha. Aí ele pode, sei lá, criar um contexto com leucemia, transplantes. Tá? Fechou?
Aí vamos lá, apaga esse lado aqui rapidinho, ó. Pode? Vamos lá. Ele pode associar aqui, ó, sistema nervoso central com o funcionamento dos neurônios. Tá? Então, saber fazer associação do que é a natureza do tecido com o funcionamento do sistema. Tá? Aí vamos mudar o foco, ó. Reino animal. Aí você vai colocar aqui, ó, novidades evolutivas. E através das novidades evolutivas, você vai criar uma comparação. Através dessa comparação, você vai falar da digestão. Você pode falar da respiração. Você pode falar da circulação. São os principais que a gente pode estar relacionando isso aqui. Beleza? Além disso, você pode falar da conquista da água, ou a conquista da terra, a transição, né, da água à terra. Você pode falar alguma particularidade em alguns desses grupos, ó. Alguns desses grupos aqui. Fechou? Última, pode ser uma? Pode terminar. Só uma. E no reino vegetal, tá? Duas coisas aqui que seria interessante você ter uma atenção. Primeiro, classificação, tá? Dentro da classificação, você analisa as novidades evolutivas da transição de cada grupo e saber relacionar tecidos com fisiologia. O tipo de tecido que compõe uma determinada parte e o papel de alguma estrutura e ele relacionar os dois. Tá? Então aqui extremamente importante, beleza? Lembrar sempre que os principais tecidos são, que podem ser cobrados, né? Os de preenchimento e aqueles que envolvem condução. Tá? Beleza, pessoas?